Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre como prevenir alguns sintomas e doenças em viagens. Então tem muita gente que adoece em viagens. A gente vai entender como isso funciona e como se prevenir desses problemas aí. Então, para quem não me conhece, meu nome é Gustavo Seimitz, eu sou fisioterapeuta e terapeuta também. Sou professor de acupuntura, medicina chinesa. Já dei aula de medicina chinesa por 13 anos seguidos. Tive clínica de fisioterapia. Durante 9 anos eu tive clínica de fisioterapia. Hoje eu atendo uma técnica que eu desenvolvi que chama terapia sintrópica e dou cursos nessa área também de medicina integrativa ou fisioterapia integrativa, né? Como eu virei mais terapeuta do que fisioterapeuta, então hoje eu trato mais, o foco é doenças crônicas que ninguém consegue tratar direito, doenças crônicas de difícil solução. Esse é o meu foco, é o tratamento que eu faço. E dentro dessa área, eu percebi muitas vezes que muita gente adoece quando viaja. Muita gente tem sintomas quando viaja. A pessoa viaja, ela tem diarreia, a pessoa viaja, ela tem constipação, a pessoa viaja, tem dor de cabeça, a pessoa viaja, tem náusea, a pessoa viaja, ela tem, enfim, diferentes sintomas que podem ou não ser uma doença e a pessoa tem muito constante quando ela viaja, né? Então a gente vai ver como isso funciona, quais são as maiores causas que geram isso aí e como prevenir. Será que tem um modo de como prevenir que aconteça? Porque às vezes você faz uma viagem que é planejada, a viagem da sua vida, viagem para a Europa, viagem para os Estados Unidos, sei lá, viagem para o lugar que você quiser, e a única coisa que você não quer é perder a sua viagem, com doença, ficando doente, né? Então eu me recordo que quando eu fui para a China em 2004, em agosto de 2004 eu fui para a China, a gente foi em 14 brasileiros. Tinha eu e mais 13 no grupo. E dos 14, eu acho que só teve eu e mais um que não teve sintoma nenhum durante um mês. Um mês que eu fiquei na China, todo mundo teve diarreia, todo mundo vomitou, todo mundo passou mal de alguma coisa. Teve uma senhora que teve um problema na visão, quase perdeu a visão. Então, problemas sérios aí. Eu não tive nada, teve um outro que também não teve nada. Mas de 14, só 2 que não tiveram. Será que é sorte isso? A gente vai ver hoje. Na verdade, não é sorte, não tem nada a ver com sorte. Nós vamos dividir essas causas em 2 categorias, tá? Coisas causadas por toxinas reais e coisas causadas por conflitos emocionais, certo? Então inclui-se aí sintomas como diarreia, náusea, vômito, constipação, dores de cabeça, inchaços. Sabe aquela pessoa que vai para a praia e incha? Aquela pessoa que sai de casa, viaja e está inchada, o pé parece um pão, fica toda marcada na perna, inchaços. Então, é exatamente esse conjunto de sintomas mais comum que nós vamos falar hoje. Esses sintomas, independente qual seja, quando a pessoa viaja, ele pode ser causado geralmente por 2 causas. 2. Dificilmente está fora dessas 2. Ou é uma toxina real que a pessoa ingeriu, ou por uma comida, uma bebida, ou por algo que tocou na pele dela, ou que veio pelo ar, um pouquinho mais raro isso. Ou se não é toxina, é por algo emocional. E eu já vou adiantar para vocês que esses conflitos emocionais estão em mais de 90% dos casos. Então, na dúvida, será que o que eu tenho quando eu viajo, será que a dor de cabeça que eu tenho, será que a diarreia que eu tenho, será que a constipação que eu tenho, será que os inchaços que eu tenho, enfim, eles vêm por uma toxina ou vêm por emocional? Eu chutaria de cara logo que é algo emocional.
Porque na maioria dos pacientes eu encontro isso. Algo emocional. E como que eu resolvo? Vamos começar pelas toxinas, tá? Pelas toxinas. As toxinas não tem como você prever e só de olhar algo, por exemplo, um alimento, que geralmente quando é alguma toxina veio de um alimento, é muito difícil prever se vai ter alguma toxina naquele alimento ou não. Se você comeu e só você passou mal e a outra pessoa comeu o mesmo alimento e não passou mal, não é toxina. Vou falar de novo. Se naquela mesa você foi para o litoral, você foi para a praia, comeu ostra, e ali todo mundo comeu ostra, só você passou mal, não é toxina. Não era a sua ostra que estava com toxina. Não é. Quando todo mundo passa mal, ou a maioria passa mal, 90%, tinha 10 pessoas no grupo. 10 pessoas comeram ostra. 9 passaram mal. Você pode falar, sim, agora que foi uma toxina. Tem algo tóxico que fez fazer da reação em 90% das pessoas que comeram aquele alimento. Agora, se só você passou mal, ou uma, duas passaram mal e o resto não passou, provavelmente não tem nada a ver com toxina, tá? Mas Gustavo, como que eu previno numa viagem se algo vai ter toxina ou não? Se não é a comida da minha casa, da onde estou acostumado a comer, etc, etc. Eu vou para uma viagem, como é que eu faço? Ué, é só você... A primeira coisa, faz o que a maioria faz. Se chegou num restaurante, vai olhar o banheiro, fala, dá licença, vou no banheiro. Você vai no banheiro. Porque se você for no banheiro e o banheiro é uma imundície, provavelmente, mais do mesmo, a maioria do lugar vai estar imundo. Vai estar complicado a parte de higiene. Então, se você entrou num restaurante e fez o que a sua avó fazia, e o que sua mãe fazia, o que seu pai fazia, vai lá no banheiro e vê como é o banheiro. Ah, o banheiro é decente? Ok, já é um critério de confiança. O banheiro é imundo? Eu teria minhas dúvidas. Tá? Então, aí você tem que pedir um alimento, mesmo na dúvida, você tem que pedir um alimento que seja mais cozido, que seja mais, que passou pelo processo de aquecimento de uma maneira mais forte. Mesmo se tiver alguma toxina, ela pode ser eliminada às vezes por evaporação, entendeu? Ela pode ser dividida, evaporada, etc. Então não tem como prever se o alimento vai ter toxina ou não. Tem como, pelo bom senso, você observar pequenos detalhes no lugar onde você está comendo, novo. Você está numa viagem, é um lugar novo, provavelmente. E você vê, através do banheiro, através do cardápio, o que é que eles servem. Se você tem dúvida, não coma. E aí a gente vai chegar nos conflitos emocionais. Se você ficou inseguro, ficou em dúvida, não coma. Pode ser feio, alguém tá te fazendo... prova esse alimento aqui. E você está inseguro em comer, o que eu te falo para você é, não coma, você vai passar mal. Você vai passar mal. Se você já está inseguro em comer o alimento, significa que você já tem um conflito emocional lá da tua infância relacionado a algum alimento específico. E a moral da história, resumindo, provavelmente você vai passar mal. E aí a gente vai entrar no outro departamento. Então toxina você não tem como ver. Toxina não tem como você perceber. Mas toxina você pode usar o bom senso. Olhando o restaurante. Olhando, hoje tem o Google. Ah, estou em viagem. Olha no Google rapidamente as avaliações negativas. E vê lá o que o pessoal fala. Se o pessoal só fala atendimento, tudo bem. Atendimento não tem nada a ver. Agora, se o pessoal começa a falar de higiene, que viu sujeira em lugar que não devia, que viu coisa esquisita, de suja, etc, etc, você já procura outro lugar.
que ali provavelmente pode ter alguma contaminação ou toxina. Ok, mas você não vai ficar neurótico por causa disso. E aí a gente vai para a segunda parte, que são os conflitos emocionais. E aí vem a coisa. Se a pessoa já passou mal, a pergunta é para você que viaja. Você já passou mal em quantas viagens na sua vida? Quando você fez viagens para lugares totalmente desconhecidos, quantas vezes, vamos supor, se você viajou 30 vezes na vida, para 30 lugares diferentes, quantas dessas 30 vezes você teve um vômito, uma dor de cabeça, um inchaço, uma constipação? Eu mesmo quase de 30 vezes que eu viajei na minha vida, se foi 1, 2 vezes é demais, é demais. Eu não lembro, eu nem lembro. Se você é que nem eu, nem lembra se alguma vez você passou mal em viagem, provavelmente você não tem nenhum gatilho, você não tem nenhum conflito emocional, principalmente com medo da comida, que é a coisa que mais faz a pessoa passar mal em viagens. Medo da comida. Medo de uma comida diferente. Se você já passou várias vezes mal em viagens, significa que você já tem conflitos emocionais biológicos inesperados, inusitados, que tiraram o teu chão lá na sua infância até os 10 anos de idade. Provavelmente. Se de 10 viagens que você fez nos últimos anos, de 10 viagens, dessas 10, mais de 3 vezes, mais de 30% delas, você teve um vômito, uma diarreia, uma dor de cabeça, um inchaço, alguma coisa de sintoma você teve, provavelmente você tem um conflito emocional na sua infância relacionado ao gatilho viagem ou comer fora. Alguma vez que o pai, a mãe, o irmão, a irmã, numa viagem, comeu, vomitou, passou mal, o teu cérebro inconscientemente gravou isso. Sabe quando você vai para a praia, no litoral? Geralmente o pessoal do sul é assim, né? O pessoal fala assim, Deus me livre, não bebe a água de torneira não, que ela pode estar contaminada, vai passar mal, vai dar diarreia. Não bebe água, cuida, não pode beber água, a gente tem que comprar água mineral. Quem é do sul sabe a conversa que eu estou falando. Ah, cuida, não vai comer camarão em qualquer lugar, não vai comer peixe fresco em qualquer lugar, não vai comer etc. em qualquer lugar que você pode passar mal. Esses medos que vêm de família, pai, mãe, avô, avó, tio, tia, etc, etc, a criança vive isso, ela escuta isso e aquilo fica memorizado. Às vezes ela não passou mal lá na infância, mas ela escutou essa conversa da água, cuidado com a água, que a água pode estar contaminada, cuidado com o peixe, cuidado com o camarão, cuidado com não sei o que, vai passar mal, ixi, vai passar mal, fulano passou mal, primo passou mal. Tudo isso pode ser vivenciado. Então, se você, em 10 viagens, nas últimas 10 viagens que você fez, mais de 30% delas, você teve algum sintoma, significa que você tem um conflito emocional ou vários conflitos emocionais, principalmente relacionado ao medo da comida, que hoje pode ser gatilho quando você viaja, você come e passa mal. Que é o que mais causa as pessoas passarem mal em viagens, é alimentação. E não é por toxina, é raro ser por toxina. É 5, 10% das vezes que envolve toxina. A maioria das vezes envolve um conflito emocional inconsciente que você não sabe, que você vivenciou lá atrás. Mas e aí, Gustavo? Com a toxina eu aprendi como eu posso fazer para ver um lugar bom e tal. Mas e com os conflitos emocionais? Como eu posso fazer para prevenir que eu não passe mal? A primeira coisa, quando você pegou um alimento para comer em viagem e você vai comer, você acha que esse alimento é seguro ou você tem dúvidas? Se a resposta vem não sei ou tenho dúvidas,
não coma. Provavelmente você vai passar mal. Você vai ter um estufamento, você vai ter alguma coisa. Alguma coisa você vai ter. Estufamento, uma azia, gases. Então, ficou na dúvida do líquido que você está colocando na boca, ficou na dúvida do alimento que você está colocando na boca, não coloque ele na boca. Tem como reprogramar isso? Através de terapia, em sessão, é possível reprogramar e você poder comer esses alimentos sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Mas aí tem que tratar. Você tem que tratar através de sessões. Agora, na dúvida, em viagens, ficou na dúvida, não come. Só coma aquilo que você tem segurança total. Ah, Gustavo, mas daí eu não vou aproveitar a viagem. Tem comidas diferentes. Ótimo, a viagem serve para isso. Você conhecer culturas diferentes, pessoas diferentes, alimentos diferentes, etc, etc. Mas eu vou te falar, pela minha experiência prática, o paciente que vai, a pessoa que vai e come e se sente insegura com o que está comendo, ou na dúvida do que está comendo, será que eu como? Será que isso aqui vai ser bom? Às vezes ela não fala, mas ela pensa, ela vai passar mal. Então, para você não passar mal, só coma na certeza. Nossa, eu gosto muito disso. Isso aqui está com gosto esquisito. Sabe quando você começa a comer e você percebe que está com gosto esquisito? Deixa de lado e não coma mais. Se você forçar, provavelmente você vai passar mal. Então, essa é uma dica valiosa. Mas daí então, nunca mais eu vou poder comer algo diferente? Vai. Só que você tem que fazer um tratamento. Aí, para você voltar a comer aquilo que você sente inseguro, você tem que tratar. Tem pacientes que eu trato que tem alergia a camarão. Não pode colocar um camarão na boca, senão incha tudo. E eu faço um tratamento, desbloqueio, precisa desbloquear. E a pessoa pode comer camarão agora, não tem mais alergia nenhuma. Zero, não tem mais nada. Você acha que isso não é possível? É possível sim. É possível. É possível reprogramar a mente, porque essa alergia alimentar veio de um conflito emocional. Ou veio hereditário de um conflito emocional. Um avô que teve um problema sério, um dia que estava comendo, etc, etc, etc. Então, durante o meu tratamento, eu investigo para ver aonde está a causa, o que foi vivenciado com aquele alimento, e aí a gente trata e a pessoa volta e pode voltar a comer. Uma outra dica que você pode se autotratar. Gustavo, eu não posso me autotratar? Pode sim. Uma das maneiras de você se autotratar, e aí você tem que buscar na internet, é uma técnica que chama Ho'oponopono, com H. H-O-P-P-O-Pono-Pono. Procura e sai procurando aí na internet, com H. Ho'oponopono. Ho'oponopono é uma técnica havaiana que foi estudada, se eu não me engano, por um psicólogo que tratou detentos em hospital e conseguiu curar muitos detentos sem mesmo olhar para eles, sem estar na sala, à distância, só fazendo códigos para o cérebro. Os códigos são frases que parecem frases bobas, que parecem frases de filosofia barata, mas são códigos de reprogramação para o cérebro. E as frases são: eu sinto muito, por favor me perdoe, sou muito grato, eu te amo. São 4 frases que, se você focar naquilo que você quer, então você foca num alimento, por exemplo. Um alimento que você está na dúvida de comer. Estou na dúvida de comer um peixe hoje, eu quero comer um peixe. Estou na dúvida, estou inseguro em comer o peixe. Faça essa reprogramação mental com essa técnica Ho'oponopono, fazendo para o alimento. Você olha para o alimento, você fala para o alimento essas 4 frases. E aí o teu cérebro vai pegar coisas lá de trás, lá da infância e adolescência, e tudo que tiver que está bloqueando a informação daquele alimento, ela é desbloqueada.
Funciona todas as vezes? Não. Por que não funciona? Porque você precisa saber onde está, quando foi que você vivenciou, com quem foi que você vivenciou, que emoção você vivenciou. Então, às vezes precisa de um tratamento, tá? Às vezes precisa. Mas existe esse autotratamento de você fazer essas frases, que são códigos neurolinguísticos para o cérebro, que desbloqueia muita coisa emocional que estava embutida, por exemplo, relacionada àquela alimentação. Então, se você faz isso antes de você comer, como se fosse uma própria oração, antes de comer você pode fazer para o alimento, ou para aquela bebida que você está se sentindo inseguro, e ver o resultado que vai ter. Provavelmente não vai te dar nada. Você entendeu? Então, se você está em dúvida, você pode fazer essa técnica aí. Certo? Bom, eu expliquei em relação às toxinas, eu expliquei em relação aos conflitos emocionais, eu dei dicas de como tratar essa parte de toxina, eu falei de como tratar essa parte emocional para prevenir e até tratar problemas em viagens que vão te gerar diarreia, edemas, constipação, dores de cabeça. A maioria vem por alimentos, a maioria, mas não são todos, não são. Se você não conseguir sozinho, sozinha, óbvio, tem tratamento específico para isso. Eu tenho meu tratamento presencial em Palmas do Tocantins e tenho tratamento por videoconferência, que eu já tratei inúmeros casos de pessoas que adoeciam em viagem, depois que eu tratei, não tiveram mais nada. Pode viajar, pode comer o que quer, tem mais nada, não incha mais, o intestino melhorou. E tem muita gente assim, sai para viajar intestino preso, principalmente as mulheres. Tem explicações biológicas para isso e tem explicações emocionais para isso também.